O efeito sombra. Segunda parte. Fazendo as pazes com os outros, com o mundo e consigo mesmo. Debbie Ford. A história do ser humano e da psique humana já foi examinada, estudada e escrita desde o começo de nossa existência. Embora tenha sido pesquisada e dissecada por pensadores brilhantes, explorada e explicada pelos maiores intelectuais de todos os tempos, a maioria de nós ainda está vivendo no escuro, perplexo pelo comportamento de amigos, familiares, ídolos e, muito frequentemente, nós mesmos. Desapontados pela condição da nossa vida, avançamos cada dia na esperança de que nossos impulsos mais sombrios e maus comportamentos milagrosamente desapareçam. Repetidamente magoados pelas falhas dos quais, aparentemente, não conseguimos nos livrar. Rezamos silenciosamente para encontrar coragem de abrir mão da procrastinação, dos gastos excessivos, do chocolate, dos ressentimentos, da língua afiada. No entanto, sucumbimos a impulsos inferiores, sabotamos os desejos e negligenciamos nosso futuro, na tentativa de esconder o descontentamento. Exibimos um rosto feliz. Reunimos forças, mostramos a melhor expressão de que está tudo bem e continuamos a nos expressar de maneira que minam nossa autoestima e derrotam nossos melhores planos. No decorrer da criação dos filhos, na busca do sucesso e da luta de economizar o suficiente para as férias ou aposentadoria, as respostas para as mesmas perguntas que nos ajudam a crescer nos iludem. O profundo desejo pelo entendimento pessoal fica sepultado embaixo das notícias diárias, dos assuntos da família, de uma crise de saúde ou de uma gripe comum. Um vizinho indignado, um ex-cônjuge descontente ou uma criança fora dos trilhos irão literalmente sugar as horas do dia e o dinheiro disponível, enquanto confundem nossa mente, levando-nos a crer que jamais teremos qualquer coisa além do que já possuímos. A repetição de nossa memória nociva pode nos atrair na direção de anos de aceitação, de mais dessa mesmice, desperdiçando tempo com uma existência medíocre que fracassa na realização das próprias expectativas. Infelizmente, esse método de sobrevivência nos priva da habilidade de viver como deveríamos. A dor emocional que emerge como parte da vida cotidiana nos faz desejar o passado e nos torna resignados quanto ao futuro. Se sentimos que fomos enganados, nos tornamos vítimas do passado e desesperançados pelo que está por vir. Cínicos e céticos, nos transformamos em presas do julgamento, optando por apontar o dedo para os outros, em vez de olhar para dentro de nós mesmos e responder às nossas angústias. A natureza robótica de nosso self egocêntrico surge para nos ajudar a superar os sentimentos de insegurança e vergonha, afirmando nossa inocência ou proclamando diferenças. Pensamos que, se ao menos conseguíssemos mudar aquela pessoa ou aquela coisa, nos sentiremos melhor. Acreditamos que, se lidarmos com uma questão que nos mantém aborrecidos, ou conseguirmos aquilo que vimos tentando alcançar,
seremos felizes. Em vez de dedicar um tempo a levantar o véu que se coloca entre quem julgamos ser e quem realmente queremos ser, permitimos que a vida ilusória de um self existente apenas em nossa mente assuma o controle. O problema com essa abordagem da vida é que ela nos impede de descobrir nosso verdadeiro self. E isso põe em perigo as áreas mais importantes da vida. Quando estamos ocupados em nos proteger dos demônios que espreitam na escuridão, deixamos de nos sentir contentes, realizados e profundamente ligados àqueles que amamos. Decididos a ocultar a metade obscura de nossa natureza humana, falhamos na obtenção de nosso pleno potencial e na experiência profunda da riqueza da vida. Nascemos plenos, no entanto, a maioria de nós vive como um ser humano parcial. Cada um de nós tem capacidade de ser uma parte importante do todo. Somos capazes de tornar esse mundo um lugar melhor do que encontramos. Somos destinados ao descobrimento de nossa natureza genuína, o estado de ser no qual somos inspirados por nós mesmos, iluminados e motivados por quem somos. Somos destinados a superar a adversidade e manifestar a versão maior de nossa alma individual. Não uma versão de um self que nasceu da fantasia. Fantasias imensas de nossa vida surgem da dor de nosso potencial não realizado. Mas sonhos verdadeiros são uma realidade pela qual estamos dispostos a trabalhar, lutar, ficar acordados até tarde. Esse é um futuro que está ao nosso alcance. E só há uma coisa que pode nos roubar esse futuro. E essa coisa é a nossa sombra. O lado obscuro, os segredos, os sentimentos reprimidos e os impulsos ocultos. O grande psicólogo suíço Carl Jung dizia que a sombra é a pessoa que preferíamos não ser. A sombra pode ser vista em alguém da família a quem mais julgamos, no funcionário público a quem condenamos, na celebridade que nos faz menear a cabeça de desgosto. Se compreendermos isso corretamente, chegamos à surpreendente percepção de que a sombra é tudo o que nos irrita, horroriza ou descontenta em relação às pessoas ou a nós mesmos. Com essa sabedoria à mão, começamos a ver que a sombra é tudo o que tentamos esconder daqueles que amamos e tudo o que não queremos que os outros saibam a nosso respeito. Nossa sombra é feita de pensamentos, emoções e impulsos que julgamos excessivamente dolorosos, constrangedores ou desagradáveis de aceitar. Portanto, em vez de lidar com eles, nós os reprimimos e os lacramos em alguma parte de nossa psique, para que não seja preciso sentir o peso e a vergonha que carregamos por conta deles. O poeta e escritor Robert Bly descreve a sombra como um saco invisível que cada um de nós carrega nas costas. À medida que crescemos, colocamos no saco todos os aspectos de nós mesmos que não são aceitáveis para nossos familiares e amigos. Bly acredita que passamos as primeiras décadas da vida enchendo esse saco. Depois, passamos o restante tentando tirar tudo o que escondemos. Nossa sombra, repleta de retóricas e um conjunto hipócrita de regras que nunca conseguimos seguir, nos conduz a glorificar alguns e excomungar outros. Tudo começou com o professor que nos chamou de imbecil, com o garoto que nos intimidava ou o primeiro amor que nos abandonou. Todos já escondemos e reprimimos momentos de vergonha
E com o passar do tempo, essas emoções se solidificaram, transformando-se em nossa sombra. São os medos não manifestos, a vergonha aterrorizante, a culpa excruciante. Todos são assuntos do passado que nunca enfrentamos. Eles podem surgir em um momento decisivo, como acontece na maior parte das vezes, ou podem se acumular ao longo dos anos pela negação. Conforme a sombra toma forma, começamos a perder o acesso à parte fundamental de nossa verdadeira natureza. Nossa grandeza, compaixão e autenticidade são sepultadas sob as partes que desligamos de nós mesmos. Então, a sombra toma a frente. Ela nos tapeia para acreditarmos que somos muito indignos, incapazes, desmerecedores de amor ou imbecis para sermos os grandes astros de nossa própria vida. E nosso lado sombrio, o lado reprimido e os aspectos repudiados de nossa personalidade é que nos separa do verdadeiro self. O fato é que qualquer coisa que tenhamos ocultado por vergonha ou negado por medo passa a ser a chave do self que nos faz sentir orgulhosos. Um self que nos inspira, que está impulsionado a agir com grande visão e propósito, em vez daquele que é criado com base em nossas limitações e feridas abertas do passado. Esse é o motivo pelo qual precisamos examinar a sombra e por isso que precisamos desvelar e reivindicar nosso self pleno, nossa verdadeira natureza. Por isso, temos de olhar para dentro e examinar os fundamentos de nossa vida. Escondido ali há um marco, um molde, uma visão do self autêntico. Meu estudo da sombra começou na transição de uma pré-adolescente desajeitada para uma bela jovem adolescente. Confusa e sozinha, saí em busca de uma jornada a que me adequasse. Trabalhei duro para me sentir bem interiormente, apesar de estar cheia de insegurança sobre tudo, desde ser amiga e namorada até ser irmã e filha, e lutei para compreender por que me sentia tão mal comigo. As vozes em minha cabeça que pareciam se apoderar de mim, ainda com 12 anos, me deixavam repleta de pensamentos obscuros e negativos. Por que você disse isso? Não seja tola. Ele nunca vai gostar de você. Você é uma idiota. Não se imponha tanto, as pessoas vão invejá-la. E assim por diante. Achava estranho e confuso ouvir essas vozes dentro da minha cabeça, porque num minuto me diziam que eu não era nada além de uma mimada ranheta. E no dia seguinte me convenciam de que eu era melhor, mais bonita, mais inteligente, mais talentosa que qualquer pessoa. Uma guerra interna explodia em minha psique. Primeiro era, você é ótima, depois, você não é nada além de uma pequena mentirosa. Todo mundo gosta de você porque você é gentil e meiga. E alguns minutos depois, você é uma piranha de coração gélido que não merece ter amigo algum. Essas vozes me deixavam profundamente confusa quanto a quem eu era. A coexistência de mensagens positivas e alertas negativos criou uma devastação dentro de mim. E eu chorava, desvairadamente, ou fazia tudo para passar bons sentimentos a qualquer um que estivesse disposto a receber meu amor. À época, chamavam isso de hormônios. Era esperado de uma garota da minha idade um comportamento desordenado. Porém, o meu era ligeiramente mais melodramático, o que me rendeu o
título de rainha do drama na vizinhança. Enfim, ganhei um concurso, só que a coroa veio com projeções negativas da minha família e muitas risadas dos amigos, familiares que já sabiam da minha vergonha íntima. Comecei a me sentir cada vez mais impotente em relação ao meu falatório interno, até que cheguei à conclusão de que decididamente havia algo errado comigo e não havia nada que eu pudesse fazer para consertar. Tentava com toda a minha força silenciar as vozes, fazê-las calar, tentando convencer a mim mesma de que realmente estava bem. Meus momentos de paz e felicidade se tornavam cada vez menos frequentes, exceto quando ouvia uma música de que gostasse muito ou quando brincava com meus amigos. Mas, no silêncio do chuveiro ou na pressa da manhã, rumo à escola, ficava cada vez mais difícil me livrar do estrangulamento dos demônios interiores, cujas vozes pareciam um coro de igreja desafinado. Em vez de sentir compaixão e gentileza em relação a mim mesma, sentia-me impotente, hostil e zangada. Conforme meu desconforto interno aumentava, comecei a buscar por algo que pudesse silenciar minha mente horrenda e fazer com que me sentisse melhor comigo mesma. Minha busca por momentos de bem-estar começou com algumas comidas. Brownies da Sara Lee e 1 litro de Coca-Cola criavam o ardil. Aprendi a entrar silenciosamente no quarto dos meus pais durante o jantar e roubar dinheiro da carteira deles para obter minha dose diária. Começou bem fácil, porque a loja do 7-Eleven era do outro lado da rua, na Avenida 46, em Hollywood, Flórida. Conforme os meses se passaram, aquela dose já não era suficiente. As vozes ruidosas e sombrias conseguiam invadir meus momentos de prazer induzidos pelo açúcar. Precisava encontrar outra coisa para lidar com essas invasões indesejáveis, colocar um sorriso de volta no rosto. Mesmo quando os sorrisos eram recebidos com uma voz interna ocasional, ameaçando arrancar o sorriso da minha cara, minha fome interna de me sentir bem logo se tornou maior que minha necessidade de que as pessoas gostassem de mim, ou de ser vista como uma boa jovem decente. Fui tomada pelo impulso de mudar a maneira como me sentia. Meu vício pelo açúcar rapidamente se tornou algo maior, e experimentei o primeiro cigarro e drogas. Maconha, que nunca foi a minha favorita, se transformou em pílulas. Barbitúricos ou bolas, como eram chamados naquela época. Disso, passei a psicotrópicos, o que me levou a muitas outras substâncias. Enquanto me dava bem no uso de drogas para criar momentos de completa paz, o mantra de quase toda canção popular daquela época, enraizei em minha jovem psique uma forma de pensar e agir que me convencia de que meu bem-estar dependia da busca de algo fora de mim que me fizesse sentir melhor. Com o passar do tempo, aprendi que os impulsos assustadores que frequentemente surgiam em meu comportamento não deveriam ser examinados nem expressados, mas ocultos e reprimidos a qualquer custo. Devagar deixei de ter qualquer semelhança com a criança inocente que havia sido e criei uma personalidade que exalava confiança e sucesso. Quanto mais eu brincava na escuridão dos meus demônios humanos, mais forte era o impulso de esconder meus sentimentos de vergonha e indignidade. Comecei a compensar as minhas fraquezas, me tornando encantadora, amistosa, descolada, inteligente, como uma compreensão do mundo exterior. Apesar das minhas dificuldades terríveis na escola, por estar ocupada demais ouvindo a loucura da minha mente,
em vez de escutar o que a professora dizia na aula, embrulhei-me numa embalagem de perspicaz e fingia ter opinião, sabendo de tudo, torcendo para poder enganar qualquer um, incluindo eu mesma, para acreditar que eu não era a irmã caçula imbecil de Linda. Observava o que as garotas ricas vestiam e implorava aos meus pais que me comprassem roupas de arrasar, ou encontrava um grupinho de garotas no shopping nas manhãs de sábado para roubar o que eu não tinha, de modo que ninguém descobrisse que eu era de uma família judia de classe média. Não achava legal ser uma garota judia e já tinha ouvido minha cota de piadas sobre garotas judias. Então, observava como as chicsas da cidade, as belas meninas não judias em geral, louras, se comportavam e assumia aquelas características e comportamentos como parte de minha máscara cuidadosamente desenhada para esconder minhas falhas e imperfeições interiores. Era um jogo que eu nem sequer sabia que jogava naquela época. Se descobrisse algo sobre mim mesma que não fosse aceitável ao meu ego ideal, começava a buscar no mundo externo quem era aceitável e, com a sensibilidade de uma verdadeira artista, esculpia uma nova versão minha, dando a ilusão de que eu era a pessoa que queria ser, em vez daquela que temia ser. O problema era que, independentemente de quanto me compensasse pelo que me amedrontava ou envergonhava, no silêncio de minha mente eu sabia a verdade sobre quem era por baixo de minha máscara pública. Embora alguns pudessem ver através da encenação gloriosa que eu havia criado, para a maioria eu me tornara um ser humano bem-sucedido, porque podia enganar os que estavam ao meu redor. Iludia as pessoas para que acreditassem nas minhas dissimulações. Conseguia arrebanhar pessoas para a minha vida, feliz ao sorrir e contar minhas proezas do dia. Ou podia convidá-las para uma de minhas narrativas favoritas, Pobre de Mim, na qual interpretava a donzela aflita. De qualquer maneira, me tornei mestre em esconder, não apenas dos outros, mas também, ou sobretudo, de mim mesma. Não sabia quem eu era, ou o que realmente queria. Não sabia o que de fato me deixava feliz, ou o que me deixava vazia e isenta de emoções. Minha sombra estava no controle. Apesar de achar, em toda a minha arrogância, que eu é quem estava no comando, o lado sombrio realmente tinha ganhado, até que minha personalidade começou a desmoronar. Assim como o Humpty Dumpty, que caiu por terra quando cheguei aos 27 anos, já tinha perdido minha personalidade. Estou com tudo em cima e estava aos prantos, no chão de um centro de tratamento. Foi ali que fiquei cara a cara com a verdadeira Debbie Ford, com todas as suas falhas, fraquezas e qualidades deserdadas, assim como talentos, fortalezas e carências internas profundamente ocultas. Foi ali que eu soube que era mais do que podia imaginar e que não era nada além de um dos 6 bilhões de seres humanos lutando para fazer as pazes com seu lado sombrio e as vulnerabilidades humanas. Foi durante esse encontro muito humilhante comigo mesma que me comprometi a aprender quem e o que eu era, e por que me sentia obrigada a fazer as coisas que eu fazia. Foi nessa época crucial que entendi a sombra humana e o efeito que ela tinha em minha vida e na vida dos que me cercavam. Não como uma teoria de livro, mas como uma mulher que lutava para lidar com os próprios sentimentos indesejados e profundas inseguranças. Levada por fortes sentimentos de solidão,
que surgiam pela falta de entendimento de quem eu era e porque estava ali. Comecei minha jornada para me tornar íntima de meu lado obscuro, do meu self sombrio. Esse momento de ajuste de contas se tornou um catalisador para levar uma vida além do que eu podia imaginar. Isso me incentivou a estudar e a dar importância não apenas ao meu próprio comportamento humano, mas ao comportamento de centenas de milhares de pessoas a quem tenho tido o privilégio de conduzir a esse território do self rejeitado e a gloriosa descoberta de uma vida ainda a ser vivida. Não foi a minha luz que me levou à sabedoria que compartilhei em meus 7 últimos livros, mas a minha batalha com meu lado sombrio e a rendição final de guerra interior é que foram meus guias e minha inspiração. Foi a própria escuridão de quem fiquei fugindo durante a primeira parte da vida que agora é minha paixão e meu combustível para ajudar outras pessoas nessa jornada mágica através da psique humana. Para viver a luz de sua maior expressão. É um chamado espiritual, uma voz superior que pergunta a mim e a você. Total e autêntico, em vez de continuar encurralado na angústia do julgamento de um ego humano desarticulado, tornar-se íntimo de sua sombra é uma das investigações mais fascinantes e frutíferas que você poderá fazer. É uma jornada misteriosa que o conduzirá ao descobrimento de seu self mais autêntico, um lugar onde você se sente à vontade com quem você é, onde reconhece suas fraquezas e seus pontos fortes, onde pode apreciar seus talentos, admitir suas imperfeições e admirar sua grandeza. Esse self que está escondido por baixo da máscara de sua personalidade humana é aquele que você ficará radiante em ser, um self que sabe quem é e honra a jornada humana. Esse self que você descobrirá à medida que abraçar mais e mais seus aspectos ocultos, oferece a confiança para falar a verdade e buscar o que é, de fato, importante para você. É irônico que, para encontrar a coragem de levar uma vida autêntica, você terá que entrar nos cantos escuros de seu self mais forjado. Você precisa confrontar exatamente aquelas suas partes que mais teme e encontrar o que estava procurando, porque o mecanismo que o leva a esconder sua escuridão é o mesmo que o faz esconder a luz. Aquilo do que você anda se escondendo pode, na verdade, lhe dar o que você vem tentando encontrar com tanto afinco. A influência da sombra. Lá das profundezas de seu lar invisível, em nossa psique, a sombra exerce um enorme poder sobre nossa vida. Ela determina o que podemos ou não fazer, o que nos atrairá de maneira irresistível e aquilo que evitaremos a qualquer custo. Isso explica o mistério de nossas atrações e repulsas e determina o que vamos amar e o que iremos julgar ou criticar. Nossa sombra influencia que raça ou classe de pessoas aprovaremos ou com quem iremos nos relacionar, se seremos religiosos ou ateus, em que partido político votaremos e que causas iremos apoiar ou ignorar. Ela nos diz quanto dinheiro temos direito de ganhar e determina se o gastamos de forma sábia ou desperdiçamos. É nossa sombra, nosso self oculto, que dita quanto sucesso temos direito de criar ou quanto fracasso estamos condenados a passar. A sombra estipula o grau de cuidado ou negligência que temos com o nosso corpo, a quantidade de peso extra que carregamos na barriga e o nível de prazer que nos permitimos sentir, dar e receber.
A sombra nos lança em papéis pré-determinados que seguimos cegamente, desde o trabalho até o amor. Sem que saibamos, a sombra é autora de um roteiro anteriormente escrito que se desdobra em ação em momentos de medo, dor ou conflito, ou quando estamos simplesmente cuidando de nossos assuntos no piloto automático. Se for deixada sem atenção, a sombra irá emergir da escuridão para sabotar nossa vida quando menos esperamos. A sombra determina se respeitaremos nossos filhos e confiaremos que cresçam independentes, como adultos capazes, ou se tentaremos moldá-los para serem tudo o que não somos. Quando encurralados, será que soltaremos nossa ira ou nos recolheremos em silêncio venenoso? A sombra é um oráculo que pode prever todos os nossos comportamentos e revelar o que nos torna as pessoas que somos hoje. O que decide se seremos produtivos, membros influentes da sociedade ou almas perdidas? Quando expomos nosso lado sombrio, entendemos como nosso histórico pessoal dita a forma que tratamos os que estão ao nosso redor e como tratamos a nós mesmos. Por isso, é imperativo que as desmascaremos e compreendamos. Para fazê-lo, precisamos expor o que encobrimos e nos aproximarmos dos mesmos impulsos e características que abominamos. A sombra determina se vivemos uma vida feliz, bem-sucedida, uma existência sem estresse, ou se lutaremos com nossas finanças, relacionamentos, carreira, temperamento, integridade, imagem pessoal ou independência. O I Ching nos diz: somente quando tivermos coragem para encarar as coisas exatamente como elas são, sem decepção pessoal ou ilusão, uma luz se desvendará dos acontecimentos através da qual o caminho para o sucesso será reconhecido. Somente na presença do compromisso inabalável de enfrentar nossos demônios é que a porta para a descoberta pessoal se abre. Não podemos seguir a jornada rumo ao lado sombrio para um rápido mergulho ou uma tarde de lazer. Para entender nossa sombra completamente, é preciso estar disposto a abrir mão do que achamos que sabemos. Isso requer a força de um leão enjaulado para abrir as portas da cela que nós mesmos acorrentamos há muito tempo. A ótima novidade é que nascemos com um desejo ardente de evoluir e crescer, de nos abrir, de nos expandir ao todo. E eu vou afirmar que todos nós temos ao menos um lugar onde secretamente desejamos ser mais, experimentar mais. É ali que nossa sombra espera pacientemente para que venhamos recuperar o poder dos recessos sombrios de nossa mente inconsciente. Assim que entramos em contato com o nosso lado sombrio, o instinto inicial é nos afastarmos e o segundo instinto é barganhar com ele para nos deixar em paz. Muitos de nós já gastaram muito tempo e dinheiro para fazer exatamente isso. Ironicamente, são esses aspectos ocultos e sentimentos rejeitados que mais precisam de atenção. Quando trancamos essa parte das quais desgostamos, não sabemos que estamos lacrando nossos talentos mais valiosos. A razão para fazer o trabalho da sombra é se tornar pleno. Parar de sofrer, parar de se esconder de si mesmo. Uma vez que o fizermos, podemos parar de nos esconder do resto do mundo. Precisamos abraçar nossa sombra para que possamos conhecer a liberdade de viver uma vida transparente.
para nos sentirmos livres o suficiente e convidarmos outros a entrar em nossa vida, para deixarmos que os outros saibam a verdade sobre nossas finanças, nosso passado, nossos relacionamentos, sem que sejamos tomados pelo medo de que nossa persona seja elucidada, expondo a pessoa que vínhamos tentando não ser. Quando nossa preciosa energia não está atada à camuflagem dos impulsos autodestrutivos ou ocupada em compensá-los, somos brindados com a dádiva da clareza e motivação de que precisamos para construir uma base inabalável para o futuro inspirador.